Estamos de volta com você feliz. Você está junto com a gente nessa tarde maravilhosa de quarta-feira, né? Com cara de segunda. É verdade. Olha, em meio ao Novembro Azul, a gente volta a alertar sobre a prevenção ao câncer de próstata. Uma pesquisa realizada fala que, pela Sociedade Brasileira de Urologia, apontou que 51% dos homens nunca foi ao urologista. Dá para acreditar nisso? É muita gente. O levantamento aconteceu com 3.200 homens entrevistados nas capitais brasileiras. E a gente vai falar agora sobre esse e outros assuntos no quadro Viva com Saúde. É isso aí, olha só. A gente já está aqui com o doutor Christoph, né? Seja muito bem-vindo, viu, doutor Christoph? Vai tirar algumas dúvidas, né, Paulo? É verdade, a gente vai tirar várias dúvidas. O nosso entrevistado de hoje é o Christoph Anselmo. Ele é médico graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cirurgião geral e pós-graduado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ele é urologista, pós-graduado pela UFRN e membro afetivo da Sociedade Brasileira de Urologia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado. E a gente tem várias perguntas para fazer sobre esse mês, né? Eu queria que você falasse realmente da importância desse mês de novembro, né? Para que a campanha realmente possa ser mais efetiva e que os homens vão também em busca de um urologista. Bem, o Novembro Azul é uma campanha que não é só brasileira, é uma campanha mundial. Ela foi iniciada na Austrália e o intuito dela, além do câncer de próstata, é alertar o homem para a visita ao médico e atenção à sua saúde, né? Aqui no Brasil nós enfocamos muito no câncer de próstata, mas é uma campanha também voltada para a saúde do homem de uma forma geral, para que ele procure o médico, porque a gente sabe que o homem ele vai menos ao médico do que a mulher, ele é muito resistente em procurar o médico. Olha, depois do câncer de pele, o câncer de próstata é o tumor maligno mais comum nos homens. Isso é bem grave, né? Bem grave, né? Olha, representa cerca de 10% de todos os cânceres diagnosticados. O câncer de próstata acontece em muitos homens, né, doutor? Sim, é um câncer, como você falou, é um dos cânceres mais prevalentes na população. Estimativas do INCA para 2016 é que 61 mil brasileiros vão ser diagnosticados com essa doença. Então, é uma doença bem prevalente. Quais seriam os fatores de risco, né, dessa doença? Bem, o câncer de próstata acomete homens e os principais fatores, primeiro, é a idade, né? Quanto mais velho o homem, mais prevalente é a doença. Então, por isso que a gente tem as idades para começar a pesquisa e, além disso, indivíduos que têm a pele negra, não se sabe bem a causa, mas eles têm uma incidência maior de câncer de próstata. Além disso, aquelas pessoas que têm história familiar, principalmente parentes de primeiro grau, né, pai, irmão, acometidos pela doença, eles têm que procurar o médico mais cedo, porque eles têm uma chance maior de ter o diagnóstico de câncer de próstata. A gente está conversando com o urologista Christoph, ele está tirando várias dúvidas. Esse mês de novembro, né, é um mês de conscientização para os homens, né, para fazerem realmente o exame de próstata, porque realmente é muito importante, gente. Quanto mais cedo descoberto, mais chances de cura você tem. Então, a gente já aproveita, se você tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, pode enviar para a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @tvfeliz, o Facebook é TV Feliz Oficial. Não tenha vergonha, não. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas. E falando em vergonha, né? Ainda há muito preconceito, muito mesmo, e medo da realização do toque retal, né, doutor? Bem, há uma resistência masculina, né, que a gente considera até natural, mas quando ele passa pelo exame, vê que faz parte do exame físico, é igual a gente palpar o abdômen, auscultar o coração, faz parte do exame clínico. Então, é um exame indolor, dura poucos segundos, e o paciente, depois que passa, vê que não tem aquele bicho de 7 cabeças que é colocado no imaginário popular, e perde essa resistência. E é importante também lembrar que os homens devem realmente frequentar, né, com frequência, assim, as consultas com o urologista, né? Mas existe algum tempo específico para ir ao urologista? Conta pra gente qual é a melhor forma de se consultar, enfim, fazer todo o check-up e tudo mais. Bem, a Sociedade Brasileira de Urologia, em relação ao câncer de próstata, recomenda que todo homem, aos 50 anos, procure o urologista para receber orientações sobre o câncer de próstata. E naqueles que têm esses fatores de risco que eu falei, parentes de primeiro grau ou têm a pele negra, eles têm que procurar 5 anos antes, aos 45. Fora isso, né, qualquer sintoma, dificuldade para urinar, qualquer disfunção erétil, dificuldade sexual, o homem pode procurar o urologista, que esse é o médico mais indicado para tratar do seu problema, não importa a idade.
E os que são diagnosticados precocemente, né? Realmente tem isso, ter mais chances de cura, né? Ser um tratamento mais rápido ou não? Sim, né? Na década de 80 foi introduzido o PSA como um exame para diagnosticar esses cânceres precocemente. E desde a década de 80 para cá, diminuiu muito a mortalidade por câncer de próstata e a gente viu que esse rastreamento ele tem um benefício. Então, o paciente, quando é diagnosticado com um câncer mais precoce, ele tem mais de 90% de chance de cura, porque a gente diagnostica o tumor numa fase inicial que ele está restrito à próstata. O que acontece é que quando o câncer de próstata ele vai dar sintomas, está numa fase avançada, quando ele vai dar dificuldade para urinar, dor nos ossos, que significa que já tem metástases ósseas. Então, a gente precisa... E aí é mais difícil realmente a cura. Isso, então. aí a cura... Aí o tratamento, em vez de ter um tratamento curativo, visando a cura, vira um tratamento paliativo, só para aliviar os sintomas e prolongar um pouco a vida desse paciente, exatamente. Agora a gente vai falar sobre um assunto curioso até, que eu descobri, inclusive hoje, não sabia. Olha só como é importante as nossas entrevistas, porque não só a gente, mas você aí de casa acaba descobrindo e desvendando várias coisas, né? É muito bom ter esse conteúdo aqui no nosso programa. Isso significa a andropausa. A andropausa, ela seria a menopausa masculina? Bem, andropausa é um nome análogo à menopausa feminina, mas assim, a gente usa, o termo médico correto seria distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. O que é que significa isso? Andropausa, no popular, mas o homem, a partir dos 40 anos, os níveis de hormônio masculino, da testosterona, ele pode ir caindo. Diferentemente da mulher, nem todo homem vai ter a andropausa, né? Alguns vão apresentar. Então, essa diminuição da testosterona, da produção de testosterona, ela pode se manifestar e o paciente vai ter alguns sintomas, né? Ele pode diminuir a sua libido, ele pode ficar mais fadigado para as atividades do dia a dia, mais cansado, irritado, ganho de peso, principalmente abdominal. Então, o paciente que tiver esses sintomas, ele pode procurar o urologista no intuito de diagnosticar esse problema e, se for o caso, ser tratado. Então, não é em todos os homens? Não, não é em todos os homens. Muito bom, né? Muito saber, eu nem sabia dessa questão da andropausa. Mas realmente, como é que o homem vai identificar que ele realmente está com essa... Geralmente são homens, depois dos 40 anos... depois dos 40, isso, né, realmente. Que começam a notar uma queda do desempenho sexual, do desejo, a vontade de se relacionar, muito irritado, fadigado. Então, isso pode ser, não necessariamente... Andropausa. Pode ser esse distúrbio, né, que a testosterona pode ir caindo com a idade. Olha, a gente tem aqui um dado, porque estudos populacionais comprovam que cerca de 95% dos brasileiros, homens e mulheres, né, consideram o sexo importante para a harmonia do casal. Em contrapartida, né, metade dessa população confessa não considerar sua vida sexual satisfatória. Entre as dificuldades sexuais masculinas, uma se destaca pela sua prevalência, especialmente entre os homens acima dos 40 anos. Trata-se da disfunção erétil, a incapacidade do homem de obter ou manter ereção suficiente para terminar o ato sexual. O que pode causar esse problema, doutor? Bem, a disfunção erétil, antigamente chamada de impotência sexual, né, a gente substituiu esse termo, porque era um termo que trazia muito pejorativo, né? Esse homem é impotente, então aquele homem ficava estigmatizado. Então o termo que a gente usa hoje é disfunção erétil ou disfunção sexual. Então esse problema ele é multifatorial, muitas vezes a gente não acha uma causa específica, mas a gente pode dividir assim, no indivíduo jovem ele está mais relacionado a problemas psicológicos, né? A gente chama de origem psicogênica, ansiedade. Então, o indivíduo jovem está mais relacionado ao aspecto psicológico. E indivíduos mais velhos, começando a partir dos 40, 45 anos, está relacionado principalmente ao estilo de vida, né? Quais seriam os fatores de risco? O sedentarismo, a obesidade, o hábito de fumar, o tabagismo. Então, uma vida desregrada leva a longo prazo a disfunção erétil. Tanto que hoje a disfunção erétil, até os colegas cardiologistas afirmam que ela é um marcador cardiovascular, porque para ter a ereção o homem precisa ter a saúde dos vasos, das artérias, né, perfeita. Então, quando ele tem uma disfunção erétil, já pode significar que as artérias dele estão obstruídas e isso é um sinal indireto que ele também tem um problema cardíaco.
Então, isso não é mito, doutor? Essa coisa de que fumar, o senhor é que fuma, você Isso. também que é mais novo, né, que fuma, não acontece só com quem é mais velho, não, né? Então, esse sedentarismo, né, engordar, se descuidar mesmo, realmente acaba atrapalhando nessa parte Exatamente. sexual, né? E outro fator importante é o diabetes. O diabetes ele pode levar também, somente os diabetes não controlados, à disfunção sexual. Muito bacana, é muito interessante esses temas, né? Inclusive, lembrando que E você tem que deixar também de pode tabus, participar. né? Tem que deixar de... A gente tem que estar aqui com o doutor para perguntar mesmo. Você que está em casa pode enviar a sua pergunta, Sim. né, Paulo? Liga pra gente no 3234-3422, que você vai falar com a nossa produção. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e é o tempo de você dar uma ligadinha aqui pra gente para tirar a sua dúvida. A gente volta daqui a pouco. É isso aí, Luísa. Nós estamos aqui conversando com o Christopher e ele vai falar sobre diversos assuntos, né? A gente já tratou aqui sobre a questão do Novembro Azul, que é muito importante essa conscientização durante esse mês, mas não só durante esse mês, mas durante o ano todo. É importante que o homem vá, sim, ao urologista. E vamos voltar a falar, doutor, sobre a questão, né, da andropausa, que é como se fosse uma menopausa masculina, né? E a gente já recebeu o telefonema do João Alves e ele quer saber se nesse período ele precisa tomar hormônio ou algum tipo de medicação. Bem, então, quando o paciente chega com aquelas queixas que eu falei, diminuição da libido, da ereção, né, a perda da rigidez da ereção, fadiga, irritabilidade, a gente vai fazer vários exames nesse paciente no intuito de avaliar se realmente ele tem o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que seria a andropausa. Dado esse diagnóstico, a gente vai fazer outros exames para ver se esse paciente tem indicação de fazer a reposição de testosterona. Então, é por isso que ele tem que ir num médico especialista, porque não é todo homem com esses sintomas, nem com esse diagnóstico, que vai ser um candidato à reposição de testosterona. Tem algumas contraindicações, tem seus riscos, então a gente tem que avaliar cada paciente, cada caso, e ver se ele é um candidato a receber a testosterona. Essa reposição pode ser feita intramuscular, via oral, até com gel, que tem a absorção cutânea. Então, tem vários tratamentos sim. Então, se o paciente tem esse diagnóstico e tem indicação, a gente faz sim a reposição de testosterona. Olha, o Raimundo, eu já voltei aqui, né, para tirar as dúvidas do pessoal que está em casa com o doutor. E o Raimundo da Zona Norte, ele está perguntando assim, ele está com sintomas de andropausa, sente desânimo, cansaço, foi encaminhado ao urologista porque sente dores muito próximas à bexiga há quase um ano e o SUS não consegue consulta. Ele diz que sofre com disfunção erétil aos 55 anos. É normal, doutor? Bem, é interessante essa pergunta porque quando o homem vai envelhecendo, obviamente que o desempenho sexual ele não é o mesmo de quando ele tinha 20, 30 anos. Né? Aí o paciente pode se perguntar, como o meu desempenho é normal, é satisfatório? Então, quando ele chega para a gente no consultório, a primeira pergunta que a gente faz é, o senhor está satisfeito? Sua parceira está satisfeita? Porque aí é que a gente vai entrar. Se há uma insatisfação dele, da parceira, a gente vai ver onde a gente pode intervir, se com medicação oral, se com os tratamentos de segunda linha que a gente chama, então, existe realmente injeção. pode tomar remédio para isso, doutor? Pode, mas com orientação médica, né? São os chamados inibidores da fosfodiesterase, são os medicamentos famosos, né? Que foram introduzidos na década de 90 e foi uma revolução no tratamento da disfunção erétil, porque trouxe a possibilidade para esses pacientes que tinham disfunção erétil voltar a ter uma vida sexual satisfatória. Mas tem que ir no urologista ou em outro médico, hoje em dia não tem mais essa exclusividade, só o urologista pode passar. O que o médico tem que ver é que se esse paciente tem alguma contraindicação ao uso do medicamento. Né? E não tendo essa contraindicação, ele pode fazer uso com as orientações, saber todos os efeitos colaterais e pode usar. E falando, né, sobre esses remédios que quando o homem está realmente sem nenhuma habilidade sexual, vamos dizer assim, é preciso realmente ir em busca de um urologista para que ele passe realmente um melhor remédio, né, para a questão da disfunção erétil, né? Isso, então a gente vai, como eu falei, a disfunção erétil ela é multifatorial, ela pode ter várias causas. Então o que a gente vai fazer é identificar qual a principal causa, se é psicogênica, se é vascular, como eu falei, a parte do fluxo sanguíneo não está chegando satisfatoriamente no pênis, se é um diabetes que está mal controlado. Então, a gente vai fazer o diagnóstico global desse paciente e indicar o melhor tratamento. Olha, esse problema repercute
no relacionamento, né, do casal, e a mulher pode perder a autoestima por imaginar que seu parceiro já não se sente atraído por ela. Às vezes acha que o problema é com a mulher, né? Outras vezes ela até desconfia que ele tem outro relacionamento. Algumas passam a investigar a vida dos parceiros inconformadas porque eles evitam o sexo, desde que eles começam a falhar, né? O que o senhor recomenda para esses casais que passam por essa situação, doutor? Bem, é muito comum, né? Porque a saúde sexual, ela é muito importante na vida do casal, como foi dito. Então, às vezes, uma atividade sexual que não está bom para o casal pode afetar esse casamento negativamente, como acontece corriqueiramente. Então, a gente recebendo esse homem no consultório, a gente pede para a mulher vir também na consulta. Então, a gente conversa. A psicoterapia sexual do casal é muito importante. A gente tem uma equipe multidisciplinar que é nossa parceira, com psicólogo, psiquiatra. Então, a gente sentindo a necessidade, a gente encaminha esse paciente, esse casal, para essa terapia, né? E, como eu falei, se for algum problema orgânico do homem, a gente vai tentar intervir. E, claro, e a mulher também há disfunções sexuais femininas, a gente também reconhece isso, e essa mulher tem que fazer acompanhamento com a ginecologista. É legal tocar nesse assunto, né? Às vezes, muita gente não sabe que existe uma terapia de casal. Gente, não adianta, relacionamento tem que ser verdadeiro, né, doutor? O que está acontecendo? E, realmente, vocês também ajudam nessa parte, né, do casal se entender o que está acontecendo sexualmente entre eles, né? Isso, nós temos essa equipe multidisciplinar justamente para isso. O urologista não é a figura que vai fazer a terapia, mas é o psicólogo, o psiquiatra. Há uma equipe para isso. A gente está mais para atuar no problema orgânico, né? No problema que seja secundário a alguma doença, ou mesmo do envelhecimento. Lembrando também que o urologista não é só médico para homem não, viu, gente? Ele também atende mulheres. E a Conceição de Ceará Mirim, ela está perguntando, um nódulo na parede vertical da bexiga pode ser câncer? Bem, um nódulo na parede vesical pode ser câncer e deve ser investigado, né? O nódulo é um termo que é bastante usado, mas por definição ele é uma lesão sólida. Então ele tem que ser investigado, né? Uma pergunta que a gente é melhor responder com a paciente na nossa frente, com os exames, mas ela procura um urologista que ela vai fazer os exames necessários. Então, tem que realmente Tem que cuidar. avaliar. Se apareceu algum nódulo, alguma coisa, Sim. não adianta ficar supondo, procurar na internet. Tem que conscientizar as pessoas a irem no consultório, né, doutor? Procurar o médico. Então, a resposta para a pergunta dela, sim, pode ser um câncer, né? Não está descartado, Não né? está descartado, por isso que ela tem que procurar um urologista. Muitos homens, eles acabam se automedicando na questão da disfunção erétil, né? Em alguns casos, até por indicação de amigos que já tomou, que se deu bem, vamos dizer assim. E aí, realmente há risco nisso, né? Então, são medicações que são seguras, né? Nós não podemos nem usar indiscriminadamente, mas também não podemos ter medo de usar. Elas são medicações que têm uma contraindicação absoluta, que são pacientes que têm o coração já fraco, que usam algumas medicações para o coração. Então, por isso que a gente sempre faz um histórico detalhado do paciente para saber quais remédios ele usa. Então, o que a gente sente também do paciente é que algumas vezes ele sente medo de tomar, graças a algumas anedotas populares. Fulano tomou e teve um ataque. Então, o paciente tem que ir no médico e avaliar se ele tem alguma contraindicação. Se ele não tiver, pode tomar e não ter receio. Agora, é perigoso sim se for tomado de forma indiscriminada e se ele tiver algum problema que contraindique. Doutor, a gente está falando desse mês, né, conscientizando o pessoal que está em casa, os homens a fazerem realmente esse exame, né, do toque. Fala para quem está em casa que ligou a TV agora, né, que está querendo saber como é que é feito. Às vezes tem medo, tem receio, ainda tem esse preconceito, esse tabu dentro de casa, mas as mulheres que têm, né, também o papel de ficar enchendo o saco, né, vai fazer o exame. Fala para eles como é que funciona, que é rápido, né, para quem tem essa curiosidade. Vamos lá, o toque retal. Primeiro eu vou explicar por que a gente faz o toque retal. A próstata é uma glândula, uma pequena glândula presente no homem, localizada na pelve. Ela está próxima à bexiga e o reto. Então, a gente faz o toque retal porque através do reto a gente consegue sentir a próstata, se tem algum nódulo, se tem algum caroço, se ela tem alguma consistência alterada. Então, com o toque retal, com o PSA, que é o exame de sangue, eles se complementam e a gente consegue diagnosticar os tumores de próstata de forma mais precoce, né? O exame é feito
né? No próprio consultório, faz parte do exame físico, como eu tinha falado. É igual a gente palpar a barriga, auscultar o coração. Então, dura poucos segundos, com a luva, com lubrificação, não tem problema nenhum. Existem diversos mitos, mas realmente é muito importante a gente esclarecer e conscientizar o pessoal que está em casa, que inclusive está ligando bastante, viu? A gente está recebendo várias ligações, Luísa, aqui, para tirar dúvidas. Não só de homens, como também de mulheres. Lembrando que o urologista também é médico da mulher, né, doutor? Muitas pessoas confundem Exatamente. Isso, né? O urologista, ele é um médico do trato geniturinário, então tanto de homem como de mulher. O homem, ele acaba sendo médico da parte genital, da parte sexual também, mas da mulher, os rins, a bexiga, os ureteres, então toda essa parte urinária, o urologista que trata da mulher também. Bacana. Então, olha só, participa do nosso programa, liga só, que está passando aqui, 3234-3422. E a gente tem uma pergunta de uma mulher, olha só, a Helena de Candelária. Ela pergunta, cálculo renal é curado só com cirurgias ou também pode ser curado com remédios? Bem, o cálculo renal é um assunto bem perguntado, né? Porque ele é muito prevalente também na população, tanto em homens como mulheres. E a resposta a essa pergunta é complexa, porque para a gente definir o tratamento do cálculo renal, a gente tem que levar em conta o paciente, o tamanho do cálculo, a localização, a densidade desse cálculo, se ele é um cálculo muito duro, se ele é um cálculo mais mole, a composição. Então, é uma pergunta muito vaga, então a gente tem que saber esses detalhes, a posição, o tamanho, o paciente, etc. Bom, lembrando também, né, que a gente reforça para o pessoal que está em casa, falando ainda sobre essa questão sexual de um casal, né? Daqui a pouquinho eu pergunto, porque está chegando pergunta aqui, né? A produção está passando, então já eu continuo. Vamos perguntar primeiro o pessoal que está ligando, a gente vai dar claro, né? O pessoal está ligando, vamos dar a vez para vocês. Então, o André do Vale Dourado está perguntando, o pai dele morreu de câncer de próstata com 80 anos, ele tem 44, quando deve começar a frequentar o médico? Essa é a dúvida dele. Bem, o que a gente pode tranquilizá-lo, assim, ele tem um pai que teve câncer de próstata. Então, isso coloca naquele grupo que tem um fator de risco para câncer de próstata. Então, aos 45 anos, ele deve iniciar essa ida ao urologista com orientação, a gente oferecer os exames de rastreamento para ele. Mas o que a gente pode dizer de bom para ele é que quando o pai, o irmão, o parente de primeiro grau, tem o câncer de próstata numa idade mais avançada, é melhor do que ele ter o câncer de próstata numa idade mais precoce. Por exemplo, se o pai dele tivesse falecido de câncer de próstata aos 60 anos, ele teria muito mais risco de ter o tumor do que ele ter falecido aos 80. E a psicoterapia, né? Ela também pode ajudar o casal a ter realmente uma relação mais saudável também, né? É importante que o pessoal aí de casa que está passando por uma situação parecida, é muito importante, porque, Luísa, cada caso é relativo, né? Realmente, cada caso é um caso, mas é muito importante que a gente aqui no programa esclareça diversas dúvidas, porque existem milhares de dúvidas e um profissional, nada melhor do que um profissional indicado para falar sobre esse assunto. A gente, inclusive, citou, né, doutor? Vamos reforçar, então, porque a gente sempre quer ver o bem-estar da família, né, de quem está em casa, às vezes estão com um problema, então a gente sempre faz esse apelo, assim, conversa com o parceiro, né, doutor? Então, essa psicoterapia, desculpa, então serve para isso, né? Isso, e a psicoterapia, muitas vezes a gente oferece como primeira linha de tratamento para esses distúrbios sexuais, tanto do homem como da mulher, ou para tratar o casal nas sessões de psicoterapia. A gente tem mais pergunta aqui, A Flávia do Satélite, ela disse que descobriu no parto que tinha HIV e não contaminei a filha dela e nem o esposo. Isso é possível? HIV. Bem, é possível, é possível. O indivíduo que tem HIV, ele hoje vive normalmente, né? Ele toma a sua terapia antirretroviral, que é o famoso coquetel. Então, ele pode viver normalmente e pode ter filhos e não passar essa doença para o bebê e nem para o parceiro, é só usar o preservativo. Muito bacana, todas essas perguntas aqui que vocês estão mandando, participa do nosso programa, tá cheio de ligação chegando aqui, que a gente está conversando com o nosso urologista Christopher, ele daqui a pouco vai responder mais perguntas agora, porque a gente vai para um pequeno intervalo também, com o urologista Christopher Anselmo, que está tirando várias dúvidas. A gente já falou aqui sobre a importância do Novembro Azul, a gente já falou sobre disfunção erétil e vários problemas que acontecem aí com os homens e também com as mulheres, porque é importante lembrar também que o urologista também é médico para mulher. Mas, para continuar a nossa entrevista, Christopher,
A gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que ligou, tá? É o Joaquim, de Lagoa Azul. E ele perguntou, ele tem 68 anos e tem impotência sexual. Mas ele tem desejo. A esposa dele tem 58 anos e está muito triste, porque eu perdi o ânimo, né, de viver e tudo mais, né? Como é que ele pode recuperar essa vida sexual? Bem, essa realidade do Joaquim é muito comum. Então, o quadro dele, ele tem a libido preservada, ele tem o desejo sexual, mas infelizmente tem a disfunção erétil, né? Perdeu a rigidez peniana e não consegue ter relação. Então, ele tem tratamento, sim, ele tem que procurar um urologista. No urologista ele vai ser avaliado se tem algum fator que pode ser, que a gente pode intervir, e aí a gente tem toda uma sequência de tratamento, né? Inicia com a medicação, se ele não tiver nenhuma contraindicação, e após isso tem outras opções. Existe uma injeção que a gente usa, uma injeção intracavernosa que chama, e tem ainda a opção de uma prótese peniana. Basicamente são esses 3 tratamentos hoje em dia que a gente tem para disfunção erétil, né? A gente vai obedecer nessa sequência de complexidade. Então, o seu Joaquim ele pode ficar tranquilo que ele tem tratamento, né? E ele só precisa procurar um urologista, e a gente vê que está tendo um grande impacto na vida dele, né? Causa realmente um impacto emocional muito grande essa disfunção sexual. E essa questão emocional acaba também afetando até a esposa, né? Como ele falou, que ela disse que também já estava até perdendo o apetite sexual nesses casos. Isso acontece com muita frequência também? Além do homem perder esse apetite sexual, a mulher também acaba sendo afetada, vamos dizer assim? Isso acaba porque a relação fica prejudicada, né? A mulher procura o homem e, infelizmente, por algum motivo ele não corresponde, e aquilo passa a gerar um conflito no casal e pode ir se agravando. A gente está conversando aqui, olha só, gente, a gente está tirando várias dúvidas sobre essa questão, né, da disfunção erétil e entre outras coisas que acontece normalmente. O nosso entrevistado de hoje é o Christoph Anselmo, ele é médico graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cirurgião geral e pós-graduado pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é urologista, pós-graduado pela UFRN e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele está tirando várias dúvidas importantes aqui, então se você tem alguma dúvida, alguma sugestão aqui para que a gente possa debater, entre em contato através das nossas redes sociais, no @TV Feliz e no Facebook TV Feliz Oficial. Se você não está conectado, você também pode ligar para o nosso programa 3234-3422. Vamos falar de novo realmente para quem até ligou a TV agora sobre a importância de visitar, né, de se consultar com um urologista, né? Não existe uma frequência, geralmente a consulta com o urologista para casos realmente de câncer de próstata, para fazer o teste, por volta dos 45 anos, né? Mas o homem ele não deve de jeito nenhum de deixar de visitar um urologista, né? Isso, o homem na sua vida, né, ele pode procurar urologista em qualquer idade. Basta ele sentir alguma necessidade, ter algum sintoma, alguma dúvida. Muitas vezes o paciente vai ao consultório apenas para tirar uma dúvida sobre a sexualidade, sobre a própria anatomia do paciente. Às vezes o paciente tem alguma dúvida sobre o seu corpo. Será que isso que eu tenho é normal? Enfim, ele deve procurar o urologista por qualquer razão, né? Problemas urinários, problemas de cálculo renal. Então, ele pode procurar inicialmente um clínico geral, se for o caso, se for um problema mais simples, e esse clínico geral referenciar para o especialista. E o homem, no caso, né? Mas muita gente ainda não sabe que o urologista também trata, né, em relação ao sistema urinário e tudo mais, da mulher também, né? O que acontece na consulta com uma mulher? Bem, a gente trata a mulher por algumas patologias, né, algumas doenças. Né? A incontinência urinária na mulher, o urologista trata. Então, aquela paciente que perde urina quando tosse, quando espirra, que quando está com vontade de urinar, sente uma vontade imperiosa, que a gente chama, não consegue chegar no banheiro a tempo, perde urina, essa paciente deve procurar um urologista, não é normal. Algumas pacientes acham que, pelo fato dela estarem com certa idade, mais idosas, acham que é normal ficar perdendo urina, ficar andando com absorvente, cai a qualidade de vida. Então, essa mulher, essa paciente deve procurar um urologista para se informar. Tumores, né, de rim, de bexiga, na mulher também é urologista que trata. Os próprios cálculos renais na mulher,
cálculo renal, cálculo na bexiga, o urologista também trata. Então, várias doenças que podem acometer a mulher é o urologista que trata. E quais são as principais causas das infecções urinárias, que é tão comum entre a gente, tanto homem quanto mulher? Bem, a infecção urinária, ela é bem mais comum na mulher, né? Eu vou explicar por quê. A mulher, a uretra da mulher, que é o canal que liga a bexiga ao exterior do corpo, que vai levar a urina para fora, ela é muito curta. Então, fica mais fácil uma bactéria subir pela uretra e alcançar a bexiga. Ao passo que no homem, a uretra é mais longa, tem o pênis, tem a próstata, então é mais difícil uma bactéria subir para a bexiga. Então, na mulher é muito comum, uma porcentagem significativa das mulheres vai ter algum episódio de infecção urinária durante a vida, né? Uma coisa preocupante que a mulher deve procurar urologista é quando essas infecções passam a ser recorrentes. Sim. A infecção urinária na mulher pode ser tratada por um clínico geral, pelo ginecologista, sem problema, mas a partir do momento que essa infecção urinária passa a ser de repetição, ou seja, mais de 3 episódios em 12 meses, mais de 2 em 6 meses, então a gente chama infecção urinária de repetição. Essa mulher deve procurar urologista ou ginecologista, se for o caso, para buscar orientação e tratar no intuito de prevenir essas infecções e avaliar se tem algum fator específico dessa mulher, algum problema anatômico, algum problema funcional que esteja propiciando essas infecções. Existem mais de 2 milhões de casos, de infecções urinárias aqui no Brasil. Por que é tão comum, realmente? É realmente pela essa facilidade da bactéria que você acabou de falar? Isso, pela facilidade. E a urina, normalmente, ela é estéril, ela não tem bactérias, mas tem essa comunicação com o meio externo, né? Seria pela uretra, né? A mulher tem a vagina também, que tem algumas bactérias. Então, torna a infecção urinária uma infecção muito comum, principalmente a nível hospitalar. É mais comum entre homens ou mulheres, ou não tem essa classificação? Na mulher é bem comum por aquele fator que eu falei, e o homem, geralmente quando o homem tem infecção urinária, foi até bom essa pergunta para a gente dizer, quando o homem tem infecção urinária, a gente tem que investigar alguma alteração. É difícil um homem saudável, sem nenhum problema de saúde, ter infecção urinária. Então, a gente tem que investigar a próstata desse paciente, tem que investigar se ele tem alguma obstrução no trato urinário, se ele tem algum cálculo renal. Então, a gente tem que investigar se tem algum fator nesse paciente que apresenta infecção urinária que está deixando ele exposto a essa situação. E as grávidas também têm uma facilidade de ter, né? É real esses casos? Isso. A gestante, ela tem várias alterações fisiológicas no organismo durante a gestação e ela tem mais facilidade de ter alguns problemas do que a mulher não grávida. Isso inclui infecção urinária, inclui os próprios cálculos. Então, a mulher gestante tem que ter uma atenção especial. E quais são as causas, né? Os sintomas, né? Seria inflamação na glande, falta de vontade de fazer xixi, não consegue? Quais são os sintomas mais comuns? A gente tem que diferenciar no homem a infecção urinária, né, que é na bexiga, tudo, da infecção no pênis, na pele, que é seriam doenças diferentes, né? Seria a balanopostite, que é a infecção daquela pele do prepúcio que cobre a glande, né, que fica vermelha, aí é outra doença, e a infecção urinária seria uma bactéria na urina, na bexiga. Então, os sintomas da infecção urinária no homem pode ser dificuldade para urinar, a frequência urinária aumentada, né? O paciente passa a ir no banheiro várias vezes e tem a sensação que não eliminou tudo, né? Pode acontecer. E infecções mais graves, febre, né? Quando essa infecção está mais avançada. A gente já recebeu mais uma ligação do Harley Oliveira. É possível... Qual foi a pergunta, produção? Repete para mim, por favor. A pergunta do Harley Oliveira. A gente também recebeu aqui, da Larissa do Parque das Dunas, que ela está perguntando. O meu esposo tem 22 anos e tem a disfunção erétil. Ele apareceu com um caroço no testículo. Isso pode ser algo grave? Bem, pela faixa etária, né, um paciente de 22 anos, o mais comum é psicológico, em relação à disfunção erétil. Mas ele tem que procurar um urologista para descartar uma causa orgânica. Segundo ponto, a questão do caroço, ele tem que ir no urologista com urgência. Se for realmente um caroço no testículo, ele tem que ser avaliado para ser descartado alguma doença mais grave como o câncer testicular. Então, se há realmente esse caroço, eu aconselho esse telespectador a procurar um urologista com urgência.
Muito bacana todas as perguntas aqui e as respostas aqui do nosso urologista especial que a gente está recebendo no nosso programa. Se você tem dúvida, liga para a gente, liga no 3234-3422 ou acessa através da internet no @TV Feliz e no TV Feliz Oficial no Facebook. São várias perguntas que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo está muito bacana, mas eu queria saber em relação ao verão, né? O verão está chegando e às vezes é comum aparecerem algumas doenças específicas, né? Existem algumas doenças específicas nesse mês, o clima acaba influenciando, a questão da higiene também é mudada. Explica pra gente. Bem, o verão, com o aumento da temperatura, algumas doenças podem aumentar a sua frequência. Isso é mais comum na dermatologia, mas na urologia especificamente, a gente tem duas doenças que a gente nota que há um aumento no verão. É aquilo que eu falei, a infecção, a balanopostite, né? A infecção da pele que recobre o pênis, que é a maioria das vezes causada por um fungo. Então, o fungo ele gosta de umidade e temperaturas altas. Então, no verão, a gente nota um aumento desses casos de balanopostite. E os cálculos renais, que está muito relacionado à hidratação. Então, no verão, a gente sua mais, desidrata mais. Então, há uma maior formação de cálculos renais. A questão da alimentação e da hidratação também é fundamental nesses casos, né? Porque realmente a gente nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de tomar água ou de se alimentando. A alimentação realmente influencia nesses casos? Sim, em relação ao cálculo renal especificamente, o que a gente sabe é que uma dieta rica em proteína animal e rica em sal, em sódio, aumenta a formação de cálculo. Muito obrigado pela sua participação. Foram várias dúvidas aqui que a gente tirou com o urologista Christoph Anselmo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Você Feliz.